O ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi confrontado durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública para dar explicações sobre as fugas de presos e suas declarações supostamente favoráveis à criminalidade, além do veto de Lula às saídas temporárias. Olá, eu sou Ricardo Reman e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. A resposta do ministro não poderia ser mais ordinária. Veja. Eu começo dizendo, ministro, que vimos recentemente o maior vexame do sistema penitenciário federal. A primeira fuga registrada na história dos presídios federais do Brasil. A fuga em Mossoró, querendo ou não, representa como esse governo vem tratando a segurança pública. Um governo que despreza nossos policiais e passa pano para criminosos, como foi o caso recente do veto ao projeto das saidinhas. Só pode ter um destino: fracasso no combate à criminalidade. Essa fuga em Mossoró é um claro exemplo disso, ministro. E sabe quem paga a conta desse descaso do governo com a segurança pública? O povo, ministro. Que agora vai ter que pagar uma conta de 6 milhões de reais por conta da negligência e omissão da sua pasta, ministro. Tudo isso com base, faço os seguintes questionamentos. Ministro, quantos servidores foram afastados de suas funções desde o ocorrido? Ministro, dentre esses afastados, estão os servidores que estariam mais relaxados por conta do carnaval, como o senhor já afirmou anteriormente? Questiona ainda se há resultados dos procedimentos administrativos disciplinares instaurados. Se sim, quais foram os desfechos? De acordo com o que foi publicado pela CNN, os presos usaram 8 etapas de segurança, ultrapassaram 8 etapas de segurança. Com isso exposto, indago o seguinte, ministro. Como que os presos fugiram de suas próprias celas? Como que os presos fugiram das gaiolas, sistemas com 2 portas? Essa fuga foi realmente consumada com alicate? De qual tamanho era esse alicate, ministro? Ao que tudo indica, é praticamente impossível eles terem fugido sem nenhum tipo de apoio interno, ministro. Houve facilitação de dentro do presídio, como o próprio presidente Lula suspeitava, ou não? Vou dizer para Vossa Excelência que eu lamento quando Vossa Excelência, numa fala lá no Rio Grande do Norte, numa das 2 visitas que o senhor fez, quando da fuga dos presos, o senhor usou o artigo 142 na sua fala, artigo 144 na sua fala, o 144, dizendo que não era problema exclusivo da União, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, querendo quase que dizer que a fuga, enfim. Nós sabemos que o artigo 144 já foi muito mal interpretado por muitos por aí, mas a Constituição não admite muita coisa, e Vossa Excelência foi, inclusive, ministro da Suprema Corte, onde se aposentou lá. E o senhor sabe muito bem que o entendimento é muito claro, é a União, é o Estado brasileiro, então é a União, unidades federativas, a União, as unidades federativas e os municípios também. Eu gostaria só que, em nome da população brasileira, que a Polícia Federal pudesse voltar a combater o crime organizado, ministro, porque hoje nós não temos este combate de forma efetiva. O que é que a Polícia Federal está fazendo hoje? Ela antes fazia a Operação Lava Jato, que era combate ao crime organizado. Agora ela está fazendo a Operação Lesa Pátria. Meu Deus do céu, isso é brincadeira. Nós estamos brincando, estamos usando a Polícia Federal para ficar no jardim de infância. É lamentável isso daí. Em relação aos fugitivos lá, que eu insisto em dizer, eu falei fugitivos, mas eu acho que eles foram soltos. E por isso eu espero que a Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Política Penitenciária tenha sim investigação interna em curso e esses caras sejam punidos na forma mais rigorosa e seja dado publicidade. Porque o que aconteceu ali foi uma desmoralização do nosso país. O problema das saidinhas é um problema sério. E eu peço desculpas, eu sei que o senhor não vai responder, mas o veto do presidente Lula, ele correspondeu a uma atitude política para os 80% dos eleitores dele que ele teve dentro dos presídios, porque foi mais ou menos isso que a estatística mostrou, quase 100%, tá bom, mas 80 e poucos por cento. Não estou sendo absoluto.
Esse veto dele está sentindo como se fosse o cumprimento de uma promessa eleitoreira. Isso é lamentável. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que, por favor, isso que é eleitoreiro, a gente vai derrubar o veto do presidente Lula aqui, eu tenho quase certeza absoluta. Mas, para os presos, ele cumpriu a promessa da eleição dele. Muito obrigado. E, senhor ministro, hoje, no atual cenário tecnológico da humanidade, a arma de fogo é o instrumento mais eficiente para a defesa da vida. Tanto que todos os seguranças que fazem, né, garantem a integridade física do senhor, estão armados com armas de fogo de, no mínimo, calibre 9 milímetros. Até se o senhor quiser consultar, nesse momento, as pessoas que estão acompanhando o senhor, os policiais legislativos, eu aposto com o senhor um Big Mac com batata grande, que nenhum deles porta 380. Estou errado? Não, a Polícia Rodoviária Federal foi do 40 para o 9 milímetros. Polícia Federal sempre usou 9 milímetros. Polícia Legislativa, hoje, graças a Deus, porta 9 milímetros. Por quê? Porque é um calibre apto à capacidade de promover a defesa do indivíduo. Qualquer coisa menor do que 9 milímetros compromete a capacidade de defesa do indivíduo. E aqui o senhor está numa pasta que não é a pasta da cultura, não é a pasta, né, de algo abstrato. O senhor está numa pasta que é o mundo real. Os seus auxiliares policiais viveram, em algum ponto da carreira, o mundo real. Porque Vossa Excelência, em declaração pública, afirmou que receava revoltas nas cadeias. Eu já fui diretor de presídio. Quando o senhor declara que vai propor o veto à saidinha por medo de revolta, o senhor não está, de certa forma, admitindo a incapacidade do sistema carcerário de controlar revoltas dos presos? Não seria admitir uma incapacidade? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Belinski. A fuga do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. Ninguém esperava, ninguém queria. Eu, com alguns dias de exercício da pasta, fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto às senhoras e aos senhores que foi a única e será a última. Várias causas e concausas concorreram para esse desfecho que ninguém desejava. Em primeiro lugar, projeto antiquado, obsoleto, houve a fadiga do material, houve, sim, relaxamento na vigilância, as revistas diárias não foram feitas, vários equipamentos falharam, fora de uso, estavam obsoletos, como videocâmeras, luzes, não havia, como deveria haver, a nosso pensar, as muralhas em torno de presídios, porque isso é normal, todo presídio é cercado de muralhas. O que nós temos, até o momento, em termos de constatações? Nós constatamos que, além do relaxamento, digamos assim, da vigilância interna, da obsolescência do material, nós verificamos também que os fugitivos tiveram, sim, auxílio externo. Daí o êxito deles. Consta que integrantes do Comando Vermelho de outros estados os auxiliaram na fuga. Tanto é que não apenas providenciaram dinheiro para eles, logo no primeiro momento. Uma questão importante diz respeito ao projeto de lei das saídas temporárias, né, que ganhou o apelido de saidinhas. O que é que o presidente vetou? Ele vetou a revogação do inciso 1º do artigo 122, que o Congresso Nacional estabeleceu, proibindo visitas à família. O presidente entendeu, com apoio num parecer do Ministério da Justiça e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, que a revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição. Quais sejam? Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena,
contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que fui cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão, e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões. O presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. Ou seja, o ministro alegou que Lula vetou o artigo principal da lei para proteger as famílias. Essa justificativa é completamente inacreditável. Fica evidente que a postura do ministro diante dessas questões levanta muitas dúvidas e gera preocupação para os cidadãos e as famílias brasileiras.